Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um momento de oração neste programa Uma Palavra para o Seu Dia. Programa este que é transmitido através do YouTube e algumas das outras nossas redes sociais, mas como plataforma principal nós utilizamos o YouTube. Por isso, gostaria que você também se inscrevesse aqui nesse canal, se ainda não é inscrito. Se é a primeira vez que você está assistindo, acessando esse canal, inscreva-se. Basta clicar em inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo conteúdo. Procure interagir, deixar a sua mensagem, curtir, compartilhar e vamos juntos em oração. É um grupo que se reúne para rezar e para meditar a palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse agora também a sua Bíblia para meditarmos juntos nesta quarta-feira, dia de oração pelas famílias. Então vamos juntos? Evangelho que é retirado de Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. O texto vai nos falar sobre a parábola do semeador. Vamos ouvir. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30,
outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, o texto de hoje é uma das poucas situações onde Jesus fala em parábolas e explica a parábola. Claro que não explica para todos, porque Jesus fala em parábolas para que muitos escutem, mas não compreendam, para que eles não se convertam, porque a linguagem do reino dos céus ela é diferente da linguagem do mundo. A linguagem que Jesus utiliza para nos ensinar, ela não é compreendida pelo mundo. E é por isso que Jesus utiliza as parábolas. Aqueles que conhecem, compreendem. Aqueles que não conhecem, não compreendem. E é muito interessante ouvir isso de Jesus, porque às vezes a gente fica até fantasiando. Não, eu posso fazer o que eu quero e Jesus tem misericórdia de mim. Sim, Jesus tem misericórdia de cada um de nós. Mas ele não é bobo. Ele sabe quando nós estamos enganando ele. Quando nós estamos fazendo os nossos joguinhos da vida, achando que estamos enganando o próprio Deus. Cuidado com as mentirinhas. Como dizia Santa Teresa, cuidado com os pecados de estimação, aqueles pecadinhos que a gente não valoriza eles. Não, esse não é nada, é só um pecadinho. Jesus nos ensina e diz: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Às vezes a gente analisa esta parábola simplesmente na questão do semeador, da semente, dos terrenos. Veja que palavra forte esta. Para que não se convertam e não sejam perdoados. E aí o contexto da parábola, mesmo que, olha só, mesmo que a gente cultive um coração, uma terra boa, a gente não vai produzir a mesma coisa que os outros. A gente pode até produzir menos ou mais, mas isso não é o importante. O importante é ter esse coração como uma terra boa, onde a gente possa acolher a palavra de Deus e produzir frutos. Não se deixar pelas ilusões, não se deixar amedrontar, não se deixar seduzir. Jesus cita aqui aquela semente que cai à beira do caminho, são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E aí Jesus vai nos explicando, vai nos ensinando, e nós também conseguimos compreender. Quem semeia a palavra? Jesus não diz, sou eu que semeio a palavra. Ele diz, versículo 14, pode acompanhar na sua Bíblia, o semeador semeia a palavra. Assim como nós muitas vezes precisamos que alguém nos ensine, após nós termos aprendido, nós também temos o dever de ensinar.
Assim como quando nós recebemos a palavra, nós também temos o dever de levar a palavra para alguém. E é isso, é assim que a evangelização acontece, é assim que a palavra de Deus vai sendo atualizada também no nosso meio. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus e celebrar esse mistério que é concedido àqueles que entendem o que Jesus está dizendo. É um mistério de Deus. Que a gente possa se esforçar, estudar e rezar para entender esse mistério. Não desvendar o mistério, mas entender que Deus caminha conosco, fala conosco e espera de nós uma resposta. Envia, Senhor, a bênção, a proteção sobre cada um de nós, nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma quarta-feira muito abençoada e até o próximo momento de oração.